Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Este episódio foi gravado ainda durante o período de quarentena. Eu gravei em casa conversando com o nosso entrevistado pela internet. Então, peço desculpas ao ouvinte se o áudio não é o ideal, mas a história do nosso convidado é bem bacana. Ele rodou a Europa fazendo mestrado em 3 países diferentes, tudo com bolsa paga pela União Europeia. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, hoje nós vamos conversar com o Nathan da Silva Carvalho. O Nathan se formou em 2017 no curso de Administração Pública da UDESC ESAG. E em 2018, no ano seguinte, ele começou um mestrado na Europa, um mestrado em Inovação do Setor Público e Governo Eletrônico, que ele está terminando agora. E em que lugar da Europa ele fez esse mestrado? Bom, em vários, ele já vai explicar para a gente. O Nathan foi aceito no programa Pioneer Erasmus, que é um braço do Erasmus Mundus, um acordo de cooperação entre países da União Europeia e alguns parceiros como o Brasil. E esse acordo internacional é voltado ao intercâmbio estudantil no ensino superior. Nesse programa, o Pioneer Erasmus, em cada semestre do mestrado, ele é feito num país diferente, passando por universidades da Bélgica, da Alemanha e, vejam só, da Estônia. E o Nathan fez tudo ainda recebendo uma bolsa da União Europeia. E ele vai contar agora como foi essa experiência e como a gente pode fazer para seguir os passos dele, né? Quem tiver interessado. Oi, Nathan, obrigado por participar do podcast e eu gostaria que você começasse então essa história do começo. Como é que foi a decisão de tentar a seleção para entrar no Pioneer Erasmus? Eu comecei a procurar por opções assim, de mestrado, de pós-graduação, e eu vi que realmente fora do Brasil esse assunto é mais desenvolvido, né? E a que mais me chamou a atenção realmente foi a da Pioneer. A grade curricular ela é bem atualizada, é bem voltada para problemas atuais, então a bolsa, claro, né, também contou muito boa, e o programa em si ele também é excelente, essa ideia de estudar em 3 lugares diferentes, em conhecer 3 países, conhecer como que é o governo digital de cada um, também foi um fator decisório para estar escolhendo o programa da Pioneer. E como é que você se inscreveu? Conta um pouco como é que foi essa entrada no programa. Como é que funcionou? O processo é todo feito online. Você manda todos os documentos que eles pedem, né? Então, proficiência em inglês, o teu diploma da graduação, currículo, carta de motivação. E aí, se tiver tudo ok, eles te chamam para uma segunda fase, né? Que é a fase da entrevista. E se eles gostarem, né, de ti, está aprovado. A questão da bolsa também, a hora que o aluno aplica, já se aplica para a bolsa de forma automática se você é de um país parceiro, né? Automaticamente, eu sendo brasileiro, eu me inscrevendo, o programa já estava me inscrevendo para a bolsa, com a bolsa também, né? E nesse processo seletivo, o que é que eles consideram mais? O que é que você percebeu que conta mais para ser aprovado? Eles falam que a motivação em si conta muito, eles avaliam isso muito na entrevista, se o aluno está motivado mesmo a passar por todo esse processo de se mudar a cada semestre, eles veem se o aluno está interessado mesmo em aprender e se aprofundar muito nessa questão de inovação do setor público e governo digital. Eles pegam também muito o inglês ele tem que estar muito bom a excelente, eles contam muito as últimas experiências que essa pessoa teve. Então, se a pessoa trabalhou em alguma coisa relacionada a governo digital e government, eles contam muito, né? Eles levam isso em consideração. E, no geral, até para quem é recém-graduado, eles contam muito o que o aluno fez como atividade extracurricular. Então, se o aluno participou no caso aqui do meu, né? Empresa júnior, diretório acadêmico, enfim, fez estágio,
fez coisas além de só ter ido para a aula, né? Eles contam muito também. Quais são as chances de um aluno como você, um aluno da UDESC, um aluno brasileiro que se inscreve no programa, ter uma bolsa? E como é que é essa bolsa? O que é que ela cobre? Eu diria que as chances são bem grandes. A bolsa em si é €1.000 por mês, cobre todas as despesas que o aluno vai ter, aluguel, alimentação, enfim. E além disso, a cada ano, né, então no primeiro ano e depois de um ano no segundo ano, depois de um ano de mestrado, eles pagam uma quantia um pouco maior que é referente a custos de viagem, de instalação que o aluno vai ter. Natan, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse mestrado, porque ele é diferente, né? Ele envolve 3 instituições de ensino, cada uma num país diferente, né? E você vai passando por essas universidades ao longo do curso. Cada país tem uma cultura diferente, cada universidade tem um sistema diferente, o sistema de notas, o sistema de provas, né? Cada universidade tem o seu. É um pouco estressante, digamos assim, porque a cada semestre o aluno tem que achar um lugar novo para morar, tem que se adaptar ao país novo, tem que mudar toda a rotina, tem que se adaptar ao sistema novo da universidade. Todo início de semestre, os coordenadores, eles juntam, né, os alunos do Pioneer e dão dicas, diretrizes, explicam como que vai ser aquele semestre. Lá no início do mestrado, eles formam grupos, né, de diferentes áreas, então eles pegam vários temas diferentes relacionados à inovação do setor público e governo digital, e eles formam equipes. E essas equipes, elas se mantêm constantes durante os 3 semestres, né. Todo semestre eles têm um grupo de pesquisa. Então, no meu caso, eu participei da equipe que era de democracia digital, que lida com processos de votação, eleição, enfim. E eu permaneci com a mesma equipe até o final do mestrado. Então, todo semestre a gente pegava algum assunto, né, referente a esse tópico e estudava. E aí a gente fez isso durante os 3 semestres. Vamos explicar um pouquinho assim, o que é cada etapa desse curso. Você começou então estudando na Bélgica, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência no país, na universidade e qual era o foco do curso nessa fase. Eu diria que KU Leuven, né, na Bélgica, foi a universidade que eu mais gostei. KU Leuven é a 7ª universidade mais inovadora do mundo, né? As aulas são extremamente puxadas, difíceis. As cadeiras, elas foram bem técnicas, né? No primeiro semestre a gente teve matérias de TI ali, como gerenciamento de banco de dados, que para quem não tem o background, que é o meu caso, né, na área de TI, a gente teve que ralar e estudar muito para conseguir acompanhar as aulas nesse sentido. A gente teve também algumas matérias voltadas para a área de administração pública. A cidade em si, a cidade de Leuven, ela é pequena, né? Ela tem uns 70 mil habitantes. É uma cidade totalmente só de estudantes. É uma cidade muito bonita, ela tem muita cultura, tem muita história. A cerveja Stella, ela foi criada lá, tem a fábrica da Stella. Dá para conhecer a fábrica, até a gente foi bem legal. Deu para aproveitar e estudar bastante assim, durante esse semestre em Leuven. Você foi no semestre seguinte para Münster, a Universidade de Münster, na Alemanha. Conta pra gente como é que foi essa parte do curso. É uma cidade também de estudantes, né, focado bem em universidades e etc. A universidade em si, ela é focada em gerenciamento de projetos. As aulas, as provas também são muito difíceis, muito puxadas. Münster tem mais ou menos uns 400 mil habitantes. Então, como eu falei ali no início, é uma cidade já bem maior que Leuven. E também é uma cidade bem cultural, assim, tem muitas coisas para fazer, então a gente conseguiu aproveitar bastante lá também. E o terceiro semestre, você foi para a cidade de Tallinn, na Estônia, estudar na universidade, na Taltech, né, a Universidade Tecnológica de Tallinn. Como é que foi essa experiência de você, um estudante brasileiro, num país como a Estônia, que é um país que aqui no Brasil a gente não ouve muito falar, a gente não tem muita ideia do que é. Como é que foi a sua experiência lá? Eu não fui aprovado no curso, eu não sabia nem onde a Estônia ficava, né? Depois que eu fui aprovado, que eu fui ver onde fica a Estônia, né? É um país bem pequeno que fica do lado da Rússia, eles conseguiram a independência da Rússia não faz muito tempo. Assim, como país, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né, dos brasileiros. Eles são um povo muito fechado, não são pessoas que vão puxar papo contigo na rua, mas são um povo super respeitoso, super educado.
Eu diria que entre os três países é o que tem a cultura assim, mais diferente, mas é bem interessante também porque a Estônia é muito conhecida por essa parte de governo digital, né? Então, durante o semestre lá, a gente conseguiu fazer visitas, a gente conseguiu no Estonia Briefing Center, que é onde eles fazem vários projetos para desenvolver essa questão de governo digital no país. A gente foi na e-Government Academy, que é onde eles fazem projetos para implementar essas iniciativas de governo digital em outros países, né? Sem custo nenhum. Então, eles mostram parceria que eles fizeram com vários outros países para ajudar, enfim, mostrar case de como o governo digital pode fazer avanços, né, na administração pública. A universidade também é excelente. É muito frio, muito frio. O inverno realmente é muito rigoroso. Começa a anoitecer 3, 4 da tarde. Mas, no geral, é um país interessantíssimo. A Estônia é um país que tem muito a oferecer. E a Estônia, eles são reconhecidos porque o sistema deles, de segurança de dados, do cidadão, enfim, também é muito avançado. Então, é muito difícil tu pegar casos, assim, de invasões, né, de segurança de dados. Eles respeitam muito isso, os dados públicos do cidadão. Eles são muito organizados nesse sentido. É por essas e outras medidas, né, que a Estônia é realmente conhecida internacionalmente pelos projetos de governança eletrônica deles, né? E a universidade onde você estudou, a TalTech, na Universidade Tecnológica de Tallinn, ela tem um papel nesse ambiente de inovação? Como é que é a relação dela com as empresas, o setor público nessa área de transformação digital? Dentro do campus da universidade, tu consegue ver empresas Skype, Pipedrive, Microsoft, representantes do setor público. Eles estão todos ali no campus, né, da universidade. Então, a própria universidade ela faz projetos, né, com esses parceiros, digamos assim, para conseguir implementar projetos na área de governo digital, né? Eles têm um ambiente assim muito propício para inovações dentro da própria universidade. E aí chegou a hora de você fazer a sua dissertação, a sua tese final. Aí você voltou para a Bélgica e acabou tendo que retornar para o Brasil por conta da pandemia de Covid-19, né, das restrições lá, né? Fala um pouco sobre o que é a tua tese. Quando os países decidem que eles querem investir nessa área de inovação, que eles querem ter uma governança mais digital, mais eletrônica, eles começam a perceber que falta braço, falta mão de obra para implementar esses projetos. E muitos deles acabam percebendo que a melhor maneira de fazer isso é fazendo parcerias, até com empresas menores, né, startups, enfim, empresas de tecnologia, para ajudar a administração pública a implementar esses projetos. E, né, na União Europeia não é diferente do Brasil, né? Eles têm que fazer processo de licitação para contratar esses serviços, né? E o que é que acontece? Que essas empresas menores de tecnologia, muitas têm dificuldade, né, em entrar num processo de licitação por diversas barreiras, né? E agora se criou um campo de estudo para ver como que a gente pode ajudar essas empresas menores a entrar no processo de licitação para que elas conquistem um contrato público e consigam trabalhar para o setor público e que o governo, de uma forma geral, consiga inovar e ter uma administração mais digital, né? Então, foi o tema da minha tese. Eu isolei as variáveis que dizem o que uma empresa, uma startup, enfim, uma empresa de tecnologia menor, como que elas conseguem, o que elas precisam para ganhar um processo de licitação, né, na área de TI, para fazer processo de TI para a administração pública. Legal, Natan, eu queria que você fizesse um apanhado assim, do que essa experiência que você teve, bem bacana aí, de fazer esse mestrado na Europa, passando por vários países, estudando inovação, o que essa experiência acadêmica e de vida também trouxe para você? Eu acho que a experiência acadêmica em si, eu não preciso nem comentar que foi foi uma experiência extraordinária. Eu também tive a oportunidade de trabalhar no governo federal da Bélgica e também durante ali, o período da tese de mestrado para a cidade de Antuérpia, né, no setor de licitação deles. E também, né, durante os 3 semestres, foi possível construir um networking muito forte. Foi interessante também para conhecer e, né, viver e estudar com pessoas de todo canto do planeta, então isso foi muito legal também.
E foi legal porque tu vive em 3 países diferentes, com culturas muito diferentes uma da outra, né? Então, isso acaba que agrega muito de forma pessoal também. Muito legal. A gente acabou de conversar com o Natan da Silva Carvalho. Ele é administrador público formado na UDESC ESAG e acaba de concluir um mestrado de 2 anos na Europa pelo programa Pioneer Erasmus. Esse programa você estuda em 3 universidades europeias, em 3 países diferentes, a Universidade de Leuven, na Bélgica, a Universidade de Münster, na Alemanha, e a Universidade Tecnológica de Tallinn, na Estônia. E o Natan fez tudo isso ainda com uma bolsa paga pela União Europeia. A gente vai deixar o contato do Natan aqui na descrição do episódio, já que ele se dispôs a prestar mais informações para quem estiver interessado. E também vamos deixar aqui no episódio o link para uma entrevista que eu fiz com o Natan no comecinho do mestrado, quando ele estava na Bélgica, e ele conta a experiência dele lá onde ele trabalhou no governo belga, inclusive num escritório dedicado à transformação digital, e conta um pouco como é que era, na época, o ambiente lá de transformação digital na Bélgica. Uma entrevista bem interessante, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. Natan, muito obrigado por compartilhar a tua experiência. Eu que agradeço aí o convite, Carlito, e novamente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o programa, né, da Pioneer, do Erasmus, pode me perguntar, pode entrar em contato, que eu também vou ter o maior prazer de esclarecer essas dúvidas. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.